Você já conheceu alguém que largou tudo no meio do caminho, seja um curso, relacionamentos, tratamentos, e depois que essa mesma pessoa voltou, ela descobriu que estava no mesmo ponto onde havia parado? Não houve nenhum desconto pelo sofrimento que aconteceu nesse intervalo, o tempo que passou não fez nenhuma diferença, a vida simplesmente disse: bem-vinda de volta. Vamos continuar de onde você parou. É exatamente isso que a teoria da razão nos apresenta no percurso do livro. A evolução não aceita atalhos e muito menos vai dar saltos impensados. Quando um ser retoma a sua caminhada evolutiva, todo o processo se inicia exatamente do ponto onde ela parou, sem nenhum tipo de favor cósmico, sem nenhum jeitinho brasileiro. E aqui tem uma virada muito importante que é necessário que a gente reflita sobre. Quando a gente fala de processo evolutivo, de voltar e continuar do mesmo ponto aonde a gente parou, fica parecendo que nós temos uma eterna dívida, né, com o Criador que nunca sana. E, na verdade, essa dívida não é com ele, é para conosco. O cobrador implacável não é Deus, não é o Criador. É o nosso próprio estado de ignorância. Então, a gente tem uma curva de aprendizagem onde a gente precisa passar por determinadas experiências para alcançar aquele entendimento que nós não temos. A lição, então, não vai sumir. Ela vai aguardar pacientemente o retorno do estudante. Enquanto a gente não aprende, a gente vai precisar passar por aquela lição. E ela será passada uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias até que a gente aprenda. Nós já sabemos que os engenheiros e povos são os seres que habitam o planeta Terra. Os engenheiros são aqueles seres com uma mente altamente capacitada, criadores, arquitetos, mas com corpos frágeis, ainda não adaptados à matéria. Já os povos são seres enraizados no corpo físico, com uma biologia extremamente forte e resistente, mas com pouca elevação e capacidade mental. Nós vamos relembrar quem são Adão e Eva para a teoria da razão. Porque essa história, essa narrativa que nós iremos iniciar a partir de agora, ela começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Adão é povo. O seu corpo foi criado no laboratório Éden para ser a representação máxima da capacidade física biológica resistente. Eva é uma engenheira, habitando um corpo feminino, fluida, sensível, com uma capacidade mental enorme. Exatamente o oposto complementar de Adão. A gente já viu em aulas passadas que eles foram colocados juntos no laboratório Éden para seguir o fluxo de um projeto grandioso. Mas o livre-arbítrio mal utilizado interrompeu esse plano antes mesmo que ele começasse. A desobediência de Adão, a deslealdade de Eva, a traição do ser cobra fizeram com que todo esse plano sucumbisse. Adão e Eva carregavam esse débito em si. E não porque Deus os estava punindo, mas porque eles tinham em suas entranhas, sentiam essa dívida moral e emocionalmente. Havia um arrependimento, uma dor silenciosa pelo erro cometido. Mas, acima de tudo, havia uma tarefa da qual eles não conseguiam escapar. No processo evolutivo, não havia um prêmio de consolação para aqueles que se permitiram ser desobedientes, ser prepotentes, traírem ao Criador, não irem simplesmente conversar, tirar suas dúvidas, esclarecer tudo aquilo que estava acontecendo, para tentar entender, pelo menos, o que era o projeto divino e tomar suas decisões. Adão e Eva precisavam encarar, sem véus, a verdadeira face de si mesmos. Era como se colocar diante de um espelho, onde toda a verdade sobre eles mesmos era mostrada. As suas fraquezas seriam expostas com toda a clareza. E como isso poderia ocorrer se não fosse eles passando pela mesma situação que o Criador passou, vivendo a mesma realidade vivenciada por ele, se colocando na pele de Deus Supremo. A primeira história de Adão e Eva sobre a Terra incluiu uma dinâmica que não foi aleatória. Eles tiveram que assistir os filhos de suas entranhas brigando e se matando. O sonho de família que eles haviam acalentado dentro de si se transformou em uma tragédia, assim como aconteceu com o Criador. A mesma dor que eles causaram, experimentaram em si mesmos. E isso, é claro, não é uma punição. É viver o espelho, que a gente chama de espelho. Vivenciar a mesma história que eles geraram, se colocar na pele do Criador e perceber
o nível de destruição que eles geraram para esse projeto lunar que era grandioso. Somente assim que eles poderiam garantir que jamais repetiriam o erro. Milhares de anos se passaram após esses aprendizados e a perfeição foi se tornando possível para Adão e Eva. Para a teoria da razão, o registro de dominação representa a vitória total de um ser sobre uma desvirtude. Esse ser é então posto à prova e diz não àquela situação, àquele padrão de comportamento que antes o levaria para o erro. E essa conquista fica eternizada no seu DNA. É a prova concreta de que houve uma transformação real que saiu do palco das intenções, das meras intenções. Então, nós podemos dizer que Adão e Eva conquistaram seus registros de dominação. Eles ascenderam etapa por etapa, transitaram entre sistemas simples e múltiplos e foram sendo lapidados como uma pedra bruta que está ali destinada a brilhar. Até que chegou o momento que eles foram conduzidos para o que nós chamamos de Planeta X, o local onde o projeto lunar havia sido continuado, para onde foram os engenheiros leais ao Criador. Ali, eles adquiriram todo o conhecimento necessário para habitar um novo tipo de corpo e consagraram os seus sistemas binários. Adão, Jesus e Eva, Maria, não receberam qualquer tipo de privilégio. Eles ascenderam, passo a passo, a sua caminhada evolutiva. Mas antes de chegar em Jesus e Maria, a gente precisa relembrar o que havia sido planejado desde o início. O projeto lunar era aquele que teria modificado tudo se tivesse dado certo desde o início. A lógica, na essência, era simples: unir o que havia de melhor em cada ser. De um lado, os engenheiros, com sua mente poderosa. Do outro, os povos, com a capacidade biológica incrível. O projeto lunar representava a fusão dessas duas naturezas. O DNA de ambos geraria um filho que reuniria mente mais corpo. Um ser capaz de receber das frequências mais elevadas. Esse seria o ser binário, a fusão perfeita entre matéria e espírito. O projeto tinha 3 fases. Adão e Eva aprenderiam a conviver, construindo confiança, fé e respeito mútuo. A potência interviria, despertando neles a harmonia do amor. E então, eles conceberiam o primeiro filho binário. Mas esse sonho foi impedido antes mesmo de se concretizar. O ser cobra atravessou o caminho de Adão e Eva, os maculou com desejo e magnetismo, colocando-os nessa teia da dependência que vivemos até hoje. A harmonia perfeita foi rompida antes mesmo de se consolidar. E o projeto lunar se desviou do seu curso inicial. Foram milênios para chegar até o projeto de Jesus e Maria de Nazaré. Então, é isso que essa saga nos ensina logo de cara. Não há atalhos, não há saltos, a evolução cobra com precisão. O erro não é punido por Deus, ele é corrigido pela própria experiência de quem errou. E tudo isso revela o caminho de volta para essa harmonia proporcionada pelo amor. Adão e Eva não fugiram dessa lei. E o resultado foi um dos projetos mais belos que nós vimos até hoje na humanidade. Esses milênios de lapidação, agora, hoje, estão registrados na história da humanidade, na história de Jesus e Maria. Na próxima aula, a gente vai ver como esse projeto se materializou através de Ana, de Maria e de Jesus. Essa é apenas uma aula introdutória para a gente conseguir compreender, de agora em diante, o projeto vivenciado por Jesus e Maria. Nós percebemos, ao longo do nosso estudo de hoje, que a evolução não vai dar saltos, que até mesmo Jesus e Maria vivenciaram o seu processo desde o início da sua história lá como Adão e Eva, e que nós só conseguimos avançar quando realizamos o registro de dominação sobre as nossas próprias desvirtudes, assim como Jesus e Maria fizeram. Nós refizemos hoje a conexão do projeto lunar, que não aconteceu, que deu até continuidade lá no planeta X, mas ele não aconteceu como previsto pelo Criador, e isso resultou na queda de engenheiros e povos para o planeta Terra. E esse projeto lunar tem sua continuidade para esses engenheiros caídos até hoje, aqui. Jesus e Maria foram os exemplares que vieram como sistema binário e demonstraram a sua perfeição em ação, em registros de dominação. Por isso mesmo que os desafios de ambos foram tantos. E fica a reflexão. Assim como Jesus e Maria não deram saltos em sua evolução e precisaram percorrer os caminhos e desafios
das desvirtudes que os levaram à queda para chegar até onde chegaram, eu te convido a pensar quais são os registros de nominação necessários para que o seu sistema evolua aqui na Terra. Até a próxima aula.